Abra junto comigo lá em Tiago 1. Tiago. Amém? Misericórdia. Tiago 1, do versículo 2 até o 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, é com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite, Pai, porque nós sabemos que o Senhor está aqui. Sabemos que o Senhor é a razão das nossas vidas, o nosso libertador, a quem nós amamos, e tudo vem de Ti. Eu peço, Senhor, que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente para que possamos compreender muito melhor daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. E que possamos ter uma liberdade no Teu Espírito, Pai, para que possamos sim, Pai, sermos tocados cada vez mais. Tenha o Senhor liberdade de mover entre nós. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, por isso nós dizemos amém. Glória a Deus. É um texto poderoso, amém? Você pode dizer isso, mas com certeza no seu coração, que você tem alegria em poder passar por provação? Não? Não, vou falar de novo. Você consegue, mesmo por fé, falar que você tem alegria por passar provação? Amém? Por fé vai, né? Por fé a gente consegue enxergar algumas coisas. Mas o natural é um pouquinho difícil. Mas o porquê disso? É interessante que quando nós lemos o texto em si, ele fala a questão da maturidade, de trazer a maturidade para nós. O quanto a maturidade ela é importante. O quanto a maturidade ela é essencial para nós, como filhos de Deus. Nós precisamos compreender e entender que Deus, Ele é nosso Pai. Amém? O que o Pai Ele faz com o filho? Ele educa. O Pai Ele educa. Ele educa o filho. Ele mostra o caminho para o filho. Ele sonha que o filho possa cumprir o propósito. Eu tenho 3 filhas. E eu já fico meio que já desenhando o que cada uma vai ser. Falou, fulana, você vai fazer isso, fulano, você vai fazer aquilo, fulano, você vai... Eu já vou tentando, porque eu quero que elas sejam felizes. Eu não quero que elas errem da mesma forma que eu errei. Eu quero que elas acertem. Pai, ele torce por isso e ele vai educar. E o Pai, ele quer nos educar. Ele quer que nós venhamos corresponder com o propósito dele. Amém? Corresponder com o que ele tem para nós. Só que para que possamos corresponder, nós precisamos ter maturidade. Maturidade. Nós precisamos ter uma certa experiência. E uma forma que ele nos traz como experiência é trazendo provas e circunstâncias. São situações. Nós aprendemos fazendo. Nós aprendemos fazendo as coisas, passando por elas. E quando nós correspondemos da forma correta, eu fico pensando, acho que o Pai ele vibra e fala, sensacional. Sensacional. Agora, quando nós não correspondemos, ele fala, uau,
Vamos passar de novo? Quem curte passar de novo? Ninguém curte passar de novo por situações que não foram legais, por provações. Ninguém curte. E é por isso que nós precisamos ter uma maturidade. Uma maturidade. E eu vou pedir para que você abra junto comigo lá em Gálatas. Volta um pouquinho. Gálatas. Gálatas 4. Vou abrir a aguinha aqui. Gálatas 4. Do 1 ao 2. Amém? Ora, digo que por todo tempo em que o herdeiro é menino, e nada difere de um escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Veja só esse texto. Mesmo que o herdeiro seja menino. Antigamente, aconteciam muitas guerras, e alguns reis não, normalmente os reis eles sempre se envolviam nas guerras, e quando às vezes o rei perdia, automaticamente ele morria. Não assim, né, tão sendo sistemático. Mas quando o rei morria, automaticamente o filho dele virava herdeiro do trono. Amém? Porém, entretanto, o filho, às vezes, não tinha idade para herdar o trono. Ele não tinha idade para poder ser o rei. Ele era apenas um menino. E por isso que a palavra aqui fala assim, ó, nada difere o herdeiro menino de um escravo. Porque ele não tinha maturidade para poder reinar. Ele não tinha capacidade, ele não sabia como fazer, porque ele é apenas um menino. É só um menino. Então as decisões cabiam com os tutores, aqueles que eram responsáveis pela criança, por cuidar. Quantos de nós, às vezes, deseja tantas coisas na vida, porque, na boa, gente, cá entre nós, está começando o ano, e nós temos uma mania, já é normal falar, esse ano a gente já meio que predetermina o ano todo. Tem gente que escreve, tem gente que desenha, tem gente que fala, poxa vida, eu já predeterminei, espero que eu consiga, até o final do mês, perder 5 quilos. Tem sempre, você viu, né? Os amigos que são usados pelo inimigo para poder te colocar para baixo. Você vê? Ao invés dos amigos te apoiarem, são os primeiros a rir de você. Mas a gente tem essa mania de realmente já meio predeterminar algumas coisas, de desejar algumas coisas. Porém, nós não sabemos se nós somos capazes disso. Quem sabe? O Pai. Deus, Ele sabe disso. E Ele só vai nos entregar se nós tivermos maturidade para poder receber. Se nós nos portarmos ainda como meninos, nós não vamos reinar. Nós não vamos administrar isso. Nós não vamos conseguir ter isso. Nós não vamos conseguir cumprir o propósito que Deus tem para nós. Porque as nossas atitudes correspondem como meninos. Quando você está em aflição, quando você está passando por alguma situação, que isso é normal, como você corresponde? É isso que nós lemos o texto, é isso que Deus espera de mim e de você, é ter uma certa boa ação, mediante a aflição que você está passando. Se você reage mal, não consegue. Agora, se você reage bem, você aprende. Se você tem maturidade para isso, uau, tu vai ser feliz, propósito realizado.
Agora, se você reage mal, vai passar de novo e não tem como. E não tem como. O menino, ele é igual o escravo. Igualzinho o escravo. Ele não tem poder de decisão. Ele não tem poder de decisão. Ele não tem poder de escolha. Ele não tem poder de escolha. Ele é só um menino. Uma das minhas filhas, uma vez, pegou, era pequenininha, devia ter acho que uns 2 anos. Minha esposa foi e deu batom para ela. Ela foi, passou o batom. Ah, ficou bonitinha, né? Você vê de longe, criança pequenininha com batom, você vê aquele negócio. E elas gostam do vermelho, né? Vermelhão, você fala, meu Deus. Mas tá brincando, beleza. Ela simplesmente catou o batom da mãe. E quando a gente vai perceber, ela não simplesmente está passando, ela está comendo o batom. Você fala, na hora que você olha, você tem a sensação de estar o patati ou patatá na sua casa, né, mirim. Você fala, não sabe utilizar aquilo, não tem maturidade para usar aquilo, não tem. Uma vez, a minha mais velha, quando eu estava aprendendo a se maquiar, eu falei que eu ia falar dela hoje. Ela catou e passou aquele delineador, né? E as mulheres sabem. Se maquiou, ficou bonitona, paquitona, legal. Quando vai dormir, você tem que fazer o quê? Viu? Tem que tirar. Ela era bem menorzinha, ela quis passar. Na hora que eu olhei, eu falei, que é isso no teu olho, menina? A mãe deixou, a Fabiana falou assim, deixa, ela quis. Eu falei, tá bom, bora. Só que quando ela foi dormir, ela não tirou. Quando aquilo me acorda de manhã, eu falei, meu Deus, tomei até um susto. Por Deus, eu não sou, eu achei que eu tinha um panda dentro da minha casa, porque o zóio preto, assim, eu falei, que é isso? Que é isso? Ela, ai pai, esqueci. Pensa a briga que foi para poder tirar aquilo. Não sabe, não tem maturidade. Se nós não temos maturidade, nós não temos como administrar. Eu estava fazendo uma pesquisa, referente até essa administração, eu falei assim, você sabia que 88% de pessoas que ganham esses prêmios em lotéricas, elas perdem esses prêmios em menos de um ano? Em menos de um ano elas perdem tudo. Sabe por quê? Porque elas não sabem administrar. Elas não têm maturidade para administrar essa quantia, esse valor. Perdem tudo. Perde até o que não tinha. Fala assim, não tem maturidade. Por isso, nós precisamos olhar um pouquinho para nós, para as nossas vidas. Olhar para nós e nos avaliarmos. Fala assim, o nível de maturidade que eu tenho. Só que posso falar algo para você? Por muitas vezes, nós vamos nos olhar e vamos achar que a gente está um pouquinho mais. Normalmente a gente acha que é mais maduro do que é. Você vai falar com a pessoa, você fala, não, olha, eu sou tranquilo, eu estou acostumado a perder. Posso falar um negócio para você? Quando fala de maturidade, você precisa ser acostumado a perder. Você sabe perder? Eu tenho uns amigos, quando vão jogar bola, tem uns caras que não sabem perder. Eu não vou falar que mente, mas falta um pouquinho com a verdade em algumas coisas. Mas não sabe perder. Não sabem perder. Aquela pessoa que é madura, ela sabe perder. Ou aquela pessoa que está disposta a amadurecer em Deus, tem que saber perder. Agora, por fé, quantos aqui, não precisa nem levantar a mão, estão dispostos
amadurecer em Deus. Se você está disposto, saiba que você vai perder algumas coisas. Faz parte. É uma forma que Deus tem para educar. Faz parte. Perder algumas coisas. Perder. A criança está lá, 2 aninhos, chupetuda, o bico daquele tamanho. Você fala, vou tirar, porque vai ficar com os dentes tudo torto. Você tira da criança, o que a criança faz? Chora, esperneia. Ali começa a aprender a perder algumas coisas. Nasce o irmão, começa a dividir, começa a perder. Faz parte do processo da nossa vida. Perder algumas coisas. Em certo ponto, é bom. Sabe por quê? Porque quando você entender que tudo é do Senhor, nada é seu, você não vai se abalar. E quando vier provações, é claro que você vai se alegrar. Porque você sabe que Deus está tentando amadurecer você para poder te entregar algo. Amém? Você não vai ficar fazendo birra. Você já viu aquela criança tá no mercado e a mãe fala assim, não vai pegar isso. Ela começa a rodopiar, assim ó. Aí você fala, se é meu filho, eu pego pelos cabelos. Assim, ó. E aí quando você é pai, você chega lá assim, não faz isso que é feio. Só que Deus não faz dessa forma. Ele quer nos educar. Ele quer fazer com que eu e você sejamos sim maduros. Só que nós precisamos corresponder com o que Ele tem para nós. 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, eu falava como um menino, pensava como um menino, raciocinava como um menino. Agora que sou homem, eu não faço coisas de menino. Fecha seus olhos. Quando Deus tira algo de você, ou quando você perde, não vou nem colocar culpa em Deus. Quando você perde algo, como você age? Você é como aquela criança que fica mal, rodopiando? Ou você é aquela pessoa que você entende, você fala, Deus sabe de todas as coisas. Pode abrir os olhos. Essa é a questão de nós precisamos nos avaliar e nos colocar onde Deus quer. Ou eu vou agir como menino e não vou decidir nada sendo como escravo, ou eu vou ser um homem ou uma mulher madura. E quando eu perder alguma coisa, eu vou entender e não vou questionar, não vou culpar ninguém, não vou quebrar com ninguém. Não vou ficar nem mal com Deus. A maturidade não tem a ver com idade, mas com sensibilidade. O comportamento e a forma como reagimos ao que nos acontece na vida. Maturidade tem a ver com isso. Ou nós nos comportamos como Deus espera, ou sempre a gente vai ficar ralando. Ou sempre a gente vai ficar ralando. Provação, meu amado, vem. Provação vai acontecer. Problemas a gente vai ter. Situações vão acontecer. Mas se nós reagirmos mal, sempre vai acontecer dessa forma. Deus quer que nós venhamos a aprender a passar por situações felizes. Não estou falando para você se alegar, uau, perdi meu trampo, glória a Deus. Deus é bom demais, aleluia, Jeová. Você fala, mas você é doido, né, nego? Nem cristão, você é doido. Mas é você não se abalar quando alguma coisa acontecer. Você fala, eu perdi. Fala assim, eu perdi. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Não é culpa do meu chefe, não é culpa do fulano, não é culpa de ciclano. Fala, Deus vai preparar um emprego melhor para mim. Eu não vou quebrar com ninguém. Não vou ficar mal.
eu vou agir bem. Eu vou corresponder. Está na hora de nós crescermos. Está na hora da gente amadurecer. Amadurecer dói. Pode ser que você venha perder coisas. Amém? Olha, já tá entendendo. Hebreus 5, 12 e 14. Só vou ler aqui. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Às vezes nós queremos ter experiências com Deus maravilhosas, nós queremos passar por situações que nós ouvimos, pessoas ministrando, pessoas em rádio, YouTube, falando de coisas, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas essas pessoas que passaram por isso, elas conseguem ter a noção e a maturidade de absorver o alimento que é sólido. E às vezes nós, agindo como meninos, não conseguimos administrar. Sabe por quê? Porque por muitas vezes quando nós somos confrontados com algumas coisas, a gente fica mal. Você fica mal quando você é confrontado? Você fica mal quando mexe naquilo que você mais tem como verdade para você? Quando as pessoas vão falar do seu comportamento ou de coisas que você está errado, você fica mal. Como nós ficamos mal com situações como essa e quando nós pedimos para o Senhor, fala assim, Senhor, eu quero ter experiências maravilhosas. Fala assim, você não consegue reagir em situações suas. Você não consegue ter uma maturidade para poder administrar aquilo que você é em si mesmo, na sua vida. Quando você tem problemas, e às vezes a gente quer tentar te ajudar, fazer você um homem, uma mulher melhor para você receber, você não gosta, você questiona, você fica de birra. Criança birrenta. Deus quer te fazer um homem, uma grande mulher. Deus quer te entregar grandes coisas nas suas mãos. Deus quer confiar em você grandes coisas, mas para poder te entregar, para poder nos entregar, nós precisamos ter capacidade e maturidade para poder corresponder com o que Ele tem para nós. Amém? Alguém morre na sua família, você se desespera. É normal as pessoas morrerem. É normal. A gente quer, claro que não. Mas isso é normal. Um dia, vamos ser nós. Nós precisamos saber administrar as perdas. Ou nós amamos ao Senhor, ou nós amamos as coisas. Vai perder. Nós precisamos crescer em Deus. E mais uma vez eu quero ler esse texto. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem falhas, sem lhes faltar coisa alguma. O significado de maturidade é estado, condição, estágio adulto, habilidade adquirida. Maturidade é uma habilidade que você adquire no tempo. Você adquire a maturidade. Não é algo que vem, mas você adquire, você vai aprendendo, você vai conquistando, você vai colocando isso na sua vida, com experiências. A forma como nós lidamos com as coisas que nos acontecem mostram a nossa habilidade e mostra a nossa... Oh, Jesus, vai dar certo. A forma como nós agimos
mostra a habilidade na arte da maturidade. Maturidade é uma arte, mas como nós agimos é que vai mostrar o quanto nós somos maduros. A boca fala do que o coração está cheio. Não adianta nós falarmos que nós somos maduros, se às vezes nós agimos totalmente contrários a isso. A gente, por muitas vezes, quer mostrar uma certa maturidade, mas quando nós passamos por aflições e dificuldades, nós mostramos que somos meninos. Não adianta falar que eu sou maduro, eu preciso mostrar. O menino, ele sempre vai agir como um menino. Ele sempre vai agir como um menino. Sempre. Eu tenho 3 meninas. E uma adolescente, a outra já está chegando na adolescência. E o legal é que o adolescente, ele sabe de tudo. Você já viu? Eu não sei porque adolescente, ele tem um poder de saber das coisas. Porque tudo que você vai falar, ele fala, eu já sei. Uau! Eu falo, meu, se eu soubesse, eu tinha perguntado para você antes. Eu não tinha, sabe? Adolescente, ele sabe de tanta coisa. Esse poder deles, assim, eu até brinco. Falo assim, é Salomão, é sabedoria pura. Eu falo, meu Deus. Toda vez você vai falar, por que você fez? Não, eu sei, está errado, eu sei. Você sabe por que você fez? Adolescente, ele tem disso. Veja só como às vezes é a maturidade. Às vezes a gente quer mostrar que sabe, mas a gente não sabe. A gente não sabe. E às vezes é nítido isso nas nossas vidas. A gente quer mostrar que sabe, mas não sabe. O adolescente, até a forma dele agir, até a forma dele se portar em si, você já vê que ele não tem condições de tomar, às vezes, as próprias decisões. Você já viu o adolescente, quando está no volta dos amigos, ele espirra? Já viu? Preste atenção. Ele espirra. Um já olha e fala, ai, desculpa, eu espirrei. Qual o problema de espirrar? O adolescente, ele se preocupa que ele está espirrando. Você já viu um senhor espirrando? Você já viu um senhor espirrando? O senhor espirra, parece que é um tiro. Você fala, meu Deus! Puxão. Ele não está preocupado. Ele não está preocupado. Quando você não se tem maturidade, você se preocupa com um monte de coisa. Quando você se preocupa como vão pensar de você, o que vão falar de você. Você vai se preocupar como é que está o seu status no Instagram e outras coisas mais. Posta a fotinho e ainda risca a cara. Por que você risca a fotinho e risca? Porque eu não estou bem. Meu Deus! Você fala, é tanta coisa. Agora aquela pessoa que é madura, ela não se importa com algumas coisas, porque ela já sabe. Ela já sabe. Ou você já sabe, ou você vai continuar se importando com algumas coisas. E o mais interessante de tudo isso é que aqueles que são imaturos diz muito, ele se expressa muito, ele fala muito, se justifica muito. Pega o filho que está errado. O filho que está errado, ele gagueja, ele fala besteira. Está errado, se justifica.
Agora pega uma pessoa que errou, um pouco mais velha, com uma certa maturidade. A pessoa, ela o quê? Falei, errei, desculpa, perdão. Vamos embora. A vida que segue. A vida que segue. É saber ter maturidade para poder receber uma direção. É saber ter maturidade para saber conduzir a sua vida. É ter maturidade para desenvolver aquilo que Deus tem para nós. É saber o que é certo, é saber o que é errado. E nós precisamos ter maturidade para as nossas vidas, para aquilo que Deus tem para nós, até mesmo nesse ano. Se você tem certa maturidade, você vai entender que as primícias é importante e você precisa estar todos os dias. E não um dia sim, um dia não. Tem que entender que você precisa receber. É um momento especial. E não ficar fazendo jogo. Alguns pontos que revelam um pouquinho de imaturidade. A irritabilidade. Você vê aquela pessoa que é muito nervosa? Tem irmão já cutucando que eu vi. Fala, tá muito nervosa. Tudo fica nervoso, tudo. Mostra o quanto ainda precisa amadurecer. Inconstância. Tem gente que é inconstante. O cara está felizão, daqui a pouco está chorando. Meu, vai dar tudo certo, esse ano vai ser maravilhoso. Ô, Senhor, no final das primícias o cara está desesperado. Você fala, não sei o que vai acontecer, eu não sei nem mais o que eu faço da minha vida. Cara, você estava profetizando há 2 semanas que ia ser maravilhoso e agora está. É inconstante. Pessoa ignorante e grossa. As pessoas que não sabem se portar, se tratar, falam assim, não de não saber. Você sabia disso? Assim, aquela pessoa que é ignorante e grossa, mostra o quanto é imatura. Pessoa que é ciumenta, egoísta, imaturidade. A pessoa imatura tende a atribuir ao ambiente externo toda a razão do seu mal-estar, de seus problemas e dificuldades. Isso porque é mais fácil achar o que o problema está fora e não dentro de si mesmo. Uma das principais características da imaturidade é a dificuldade em assumir responsabilidades pelos seus próprios atos. Nós precisamos assumir, entender que nós somos responsáveis. E nós desejamos sim o melhor do Senhor, mas nós precisamos assumir aquilo que Ele tem para nós. E assumir que por muitas vezes nós estamos errados. Você consegue assumir que você está errado? Você consegue? Você consegue assumir que você consegue segurar a vontade de beber água? E não precisar se levantar? Nas primícias? No culto aqui pode, é o pastor Bruno. Você consegue? Fala assim, gente, nós precisamos ter essa noção de saber realmente o que é bom para nós. Uma pessoa madura, pessoas maduras tomam decisões corretas, porque por muitas vezes tem propriedade e vivência. Quem é maduro emocionalmente tem boa tolerância à frustração e contrariedade. Quem é maduro consegue receber direção contrária daquilo que nós pensamos. Às vezes a gente tem algo que é tão certo para nós como verdade, e aí a gente recebe algo que você fala, ó, meu, mas você está errado. Se você é maduro, você fala, meu, eu vou pensar. E você não fica mal com isso. Quando você é confrontado, você não fica mal, porque você é maduro. Tem boa formação moral do que você sabe o que é certo e do que é errado. Tem habilidade e delicadeza no trato com as pessoas. Eu sei tratar com as pessoas. Eu sei falar com as pessoas.
tem humor razoável e estável, tem controle racional sobre as emoções, aprende com os erros e sabe lidar com as incertezas da vida, reconhece seus erros. Maturidade é uma capacidade elevada de compreensão. Só que para que tudo isso aconteça, Deus ele vai fazer com que passemos por provações. Só que como eu vou corresponder com Ele? Essa é a grande questão, desde o início. Como eu vou agir com as situações que vão acontecer com a minha vida? Meu amado, Deus ele tem um monte de coisa para fazer. Deus ele quer fazer milagre. Deus ele quer fazer acontecer tantas coisas na sua vida. Tem tantas pessoas com tanto potencial e chamado do Senhor. Não só ministerialmente, mas em questão no seu trabalho. Tem tantas coisas que Deus quer fazer, mas por muitas vezes nós não recebemos porque nós não temos maturidade para poder exercer aquilo que Ele espera de mim e de você. É maturidade. É entender que Deus está à frente de tudo. Posso falar algo para você? Você quer uma porta aberta na sua vida? Quem precisa de uma porta aberta? Quem precisa? Levanta a mão, gente, não é para mim não, é para Deus. Mostra. Quem precisa de uma porta aberta? Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai fechar a porta. Ai, lasqueira. Mas como é que abre porta se não fecha a porta? Como é que abre porta se a porta... Muitas pessoas querem ser exaltadas, mas para ser exaltado você tem que ser humilhado. Às vezes a gente só quer lá em cima, e a gente não quer entender o contexto. Às vezes a gente quer passar por grandes coisas, mas a gente não entende o contexto de vida. Por muitas vezes a gente olha, os pastores, é mais fácil eu falar porque eu conheço a vida deles aqui, eu falo assim, é fácil olhar para a vida dos caras, olha só o que eles têm, fala assim, a vida que eles levam. Mas se você for ver dentro do contexto de vida deles, alguns aqui já passaram até fome. É fácil passar fome? Não é fácil. É fácil a gente lembrar do final, mas a gente não quer lembrar daquilo que nós passamos. E para poder receber algo, nós precisamos corresponder muito bem na vida, nas decisões. Nós precisamos corresponder com o que Deus tem para nós. É corresponder. É em momento de provação, momento de dificuldade, você se portar muito bem. É no momento de confronto, você tomar a decisão certa. É não desistir. É não questionar. É não reclamar. É não culpar ninguém. É saber entender que Deus está tentando fazer com que nós venhamos crescer. E não olhar para a gente mais como meninos, mas como homens e mulheres que são herdeiros dele. Onde vão poder reinar em tudo que Ele tem. Mas nós precisamos olhar para aquilo que nós estamos vivendo hoje da melhor maneira possível e tentar aprender sem questionar. Essas pessoas, essas coisas vão acontecer comigo, com você, como nós vamos reagir? Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém amadurece sorrindo. Ninguém amadurece sorrindo. Ninguém amadurece sorrindo. Maturidade, por muitas vezes, machuca um pouquinho. Mas posso falar para você, vale a pena. Vale a pena. Às vezes nós não queremos pagar o preço, mas pagar o preço no final vale a pena. Vale a pena. Vale a pena passar por situações.
Olha só em Hebreus 12:11. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ele têm sido exercitados. O resultado final sempre justifica os meios. Sempre justifica os meios. É o fato de como nós vamos reagir. E isso nós precisamos é de agora. Porque as coisas vão acontecer. Meu irmão, você vai ter dificuldade com o seu líder. Você vai ter dificuldade na sua célula. Você vai ter dificuldade com o seu cônjuge. Você vai ter dificuldade com os seus filhos. Você vai ter dificuldade na igreja. Você vai ter dificuldade com o seu pastor. Você vai ter dificuldade no seu trabalho. Você vai ter dificuldade na sua escola, na faculdade. Você vai ter dificuldade. E, gente, isso é normal. A forma como eu vou reagir com isso é o que conta. Ou eu quebro com todo mundo, ou eu assumo quem eu sou em Deus e tomo as atitudes corretas, para que aí sim eu possa ser uma pessoa madura em Deus e pronto para poder receber aquilo que Ele tanto confiou. Quero falar de um homem esse homem é José. Todos conhecem José, amém? José, filho de Israel, filho mais novo. Ele ali era o sonhador. Quantos sonham aqui? Bom, né? Bom sonhar. Sonhador, ele de todo a sua, a imaturidade dele, chegou contando um pouco, vou contextualizar um pouquinho a história dele. Ele chegou contando a história para os irmãos do sonho que ele teve. Falou, sonhou que os irmãos estavam com uns feixes de trigo, e o dele era o maior, no centro, e todos ali abaixavam para ele. Uau! Pensa você falando para os seus amigos algo de bom, algum sonho. Como eu falei desde o início, que eu sonho perder 5 quilos até dia 30. Aí os meus irmãos, parceiros aqui, em vez de sonhar comigo, o que eles fazem? Eles riem, desacreditam. E até torcem para que eu engorde mais. Da mesma forma, José, ele ali, falando do sonho que ele teve, que Deus trouxe para ele. Vou falar algo para você. Deus já falou algo para você? Deus já te trouxe uma palavra para você daquilo que Ele vai fazer na sua vida? Já. Que ainda não aconteceu, mas você está naquela expectativa. Tá? Não perde a expectativa não. Mesmo que às vezes as pessoas que estejam à sua volta falem ao contrário. Mesmo que as situações que estão à sua volta não condizem com nada daquilo que vai acontecer. Ou até mesmo apontem para você. Não perca a expectativa. Corresponda bem. José, ele ali, mais uma vez, sonhou novamente. E dessa vez ele envolve quem? O pai. Porque ele fala que as estrelas e o sol e a lua se inclinavam perante ele. Uau! O pai dele cata falou assim, você é louco, moleque? No contexto de hoje. Você é doido? Você fala que eu vou me curvar para você? Está ali, um menino sonhador. Que ele só está recebendo uma palavra de Deus. O que é mais importante que isso? Ele começa a ser preparado para poder cumprir o propósito dele. Nos momentos que ele estava ali com o pai manda ele olhar os irmãos. E os irmãos já ali não aguentavam mais José com os sonhos dele, com as ideias dele, entregando até mesmo as coisas que os irmãos faziam. Os irmãos falaram, quer saber? Na boa,
Vamos pegar esse moleque e vamos jogar aqui, ó, numa cisterna aqui. Vamos jogar nesse buraco. Cata ele e joga lá. Pensa ele, porque ele era um homem que conhecia Deus, uma situação que ele estava, e fala assim, os irmãos que estavam ali para poder ajudar ele, pega ele e joga ele no buraco. Espera aí, os irmãos? Irmão não faz isso. A palavra não fala em nenhum momento que José ali ofendeu, questionou a Deus, situações, porque ele foi jogado no buraco. Uau! Os irmãos, eles conversando, não, vamos fazer isso não. Vamos pegar ele de novo, pegar ele e vamos vender ele. Pensa ele nesse momento, ele sendo resgatado. José sendo resgatado, José ali, ó, sendo resgatado. Uau! Mano, os caras se arrependeram. Eles se arrependeram, eles vão falar que, desculpa aí, moleque, acho que dá um tapa na minha orelha, vamos seguir, vamos embora. Não, eles catam ele e vendem ele. Vende José, os irmãos, família, quem está junto, quem mais deveria apoiar. Uau! E José, como é que ele sai? Quietinho. Ele não fala nada. Ele é vendido para Potifar. Lá na Potifar, ele cuidava da casa. Era um dos empregados. Fala, estou aqui, estou cuidando da casa do cara, de um dos generais. A mulher de Potifar vai lá e dá em cima dele, porque fala que ele era bonitão. E ela tenta agarrar ele foge, porque ele entende que é errado. A mulher de Potifar não é dele, é de Potifar. Ele foge. E quando ele foge, ela fica com a capa dele. Aí ela vai, grita e fala que ele tentou agarrar ela. O que acontece? Ele é preso. Pensa, você fala, que vida é essa? Que vida desgraçada é essa que eu tenho? Que vida maldita é essa que eu tenho? Eu não sei você, mas eu já falei algumas coisas assim. Como pode? Eu aqui, tentando fazer da melhor maneira, servindo a Deus, e olha o que acontece comigo. E José em nenhum momento questiona nada. Aonde ele é colocado, ele continua fazendo da melhor maneira. Ele é preso, e a palavra fala que ele era o preso que cuidava dos outros presos. Ele era praticamente o carcereiro. Guardava todo mundo lá certinho, se guardava e colocava a chave para fora. Acordava de manhã, tirava a chave, abria, estava tudo certo. Ele era o melhor. Melhor. E nos momentos que ele estava lá, descem lá 2 presos, um padeiro e o copeiro. E esses homens têm sonhos. E naquele momento, ele vai e revela os sonhos para esses homens. E aquilo que ele revela vai e acontece. O mais interessante é que ele conversa com o copeiro e fala assim, fale de mim para o faraó, para que eu possa sair daqui. Sabe que legal, mais legal de tudo isso? Ele fica 2 anos ainda lá dentro. Pensa aquela pessoa que você ajuda, e na hora que você está precisando de uma ajuda, você fala, saindo daqui ele vai me ajudar. Ele precisa de pelo menos uns 2, 3 dias para poder, se encaixar de novo lá na Copa, lá, daqui a pouco ele vai lá e fala, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, esqueceu de mim. 12 anos total de José passando por problemas. 12 anos. Sem questionar. Você consegue ficar um dia sem? Você consegue ficar 2? Está conseguindo entender o nível de maturidade que nós precisamos ter? Sem questionar, quando alguém te dá uma fechada, jogam água em você quando você está no ponto, ofendem você, não pagam você. Consegue? Como nós vamos corresponder
qual é o nosso nível de maturidade para essas coisas? José, aí sim, Faraó tem um sonho. Ele tem um sonho. José vai e revela esse sonho. Ele é chamado, o copeiro lembra dele. Ele é chamado e fala assim, eu conheço alguém que pode revelar esse sonho para o Senhor. Ele revela o sonho para o Faraó. Faraó fica ali feliz. Um dos sonhos de Faraó era que tinha 7 vacas bem gordas do lado do rio, saíam do rio e depois saíam 7 vacas bem magras e comiam essas 7 vacas bem gordas. Ele falou, comeu. E ele vai ali e revela que falam que seriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de miséria em todo o mundo em si. Faraó, ele olha aquilo e fala assim, coloco você como o segundo homem de todo o Egito. Primeiro sou eu, depois você. Você manda em tudo aqui. E você que vai conduzir tudo. Uau! Chegou, graças a Deus, o galardão. Chegou ali a promessa. Sabe qual é o mais interessante de tudo isso? Depois de algum tempo, a família dele vai lá falar com o Faraó. Porque Faraó, lá no Egito, era o único lugar que tinha comida. Todos os lugares era só fome. Aí os irmãos que jogaram ele na cisterna, que venderam ele, foram lá. E quando ele vai receber, ele vai lá, ele olha os irmãos. Ele cria todo um contexto. Depois você pode ler lá em Gênesis 37. Mas sabe qual é o mais interessante de tudo isso? Quando ele dá de frente com os irmãos, ele ali, como segundo homem, tendo o poder de trazer alimento, de trazer justiça. Você sabe o que ele faz? Ele abraça os irmãos. Quando os irmãos pegam, se ajoelham diante dele, vai pedir perdão para ele. Sabe o que ele fala? Ele fala assim, ó, não precisa pedir perdão não. Como não precisa pedir perdão? Você me vendeu. Ele falou, não precisa pedir perdão. Por quê? Porque ele entendeu todo o contexto que ele precisou passar. Ele não quebrou com ninguém. Ele não culpou ninguém. Ele não questionou ninguém. Ele não pôs peso em ninguém. Ele simplesmente entendeu aquilo que ele estava passando. Ele teve maturidade o bastante para poder compreender as coisas que estão passando na vida dele. Que é ensinamento. Que as provações que estão acontecendo faz parte de coisas que Deus está tentando me ensinar. Para que eu possa receber aquilo que Ele quer me entregar. Ou eu vou corresponder bem, ou eu vou continuar não entendendo nada. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Não dá mais para ficar questionando. Não dá mais para ficar achando que a culpa é de alguém. Não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém. Provações que nós passamos são situações que Deus está tentando fazer com que venhamos crescer e ter maturidade, para que possamos receber o que Ele tem para nós como propósito. Não culpa ninguém, não é culpa da tua família. Meu querido, ele te roubou, foi porque Deus permitiu. Você perdeu, foi porque Deus permitiu. Você não alcançou, foi porque Deus permitiu. Tudo está no controle de Deus. Ou Deus controla tudo, ou então não existe um Deus. Agora, se existe um Deus, se jogue nele, se lance nele, confia nele, não questione, não culpe, não quebre com ninguém, não culpe ninguém. Deus é Deus em todo o tempo. A porta aberta é Deus, a porta fechada é Deus. Ele sabe de tudo e Ele sempre vai saber de tudo, de tudo.
O que nós precisamos é sim ser maduros ao ponto de entender tudo isso sem agir como meninos que quebram com todos, que não gostam de nada e que querem ser só exaltados. Não. Nós queremos é exaltar aquele que é o Rei dos Reis. Amém? Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Meu amado, nada te falta. Mesmo você achando que falta alguma coisa, nada te falta. Mesmo você precisando de saúde, de uma cura, nada te falta. Nada te falta. Você tem tudo. Você tem tudo. Você tem tudo. O que Deus espera da gente é que possamos corresponder com isso. Eu sei que a gente tem desejos. Eu sei que nós temos sonhos. Eu sei que nós temos vontades. É claro que Deus olha para isso. Mas que adianta entregar algo para nós que nós não vamos saber administrar. Nós precisamos estar preparados para isso. E essas coisas que estão acontecendo na nossa vida nesse exato momento. Aquilo que você está acontecendo na sua vida. Saiba absorver da melhor maneira. Saiba aprender com todo esse contexto. Para que você possa sim ser vencedor. E que Deus possa enxergar maturidade em você, em nós. Meu amado, peço que você nesse momento comece a olhar para você, a se autoavaliar em coisas que você precisa ter uma maturidade. E às vezes nós estamos agindo como meninos. Em que área na nossa vida as nossas atitudes ainda estão como de meninos? Atitudes que não correspondem com homens e mulheres de Deus. O que nesse momento você precisa se arrepender, para que Deus possa vir com um bálsamo na sua vida? Meu amado, coloque isso diante do Senhor. Não seja como criança. Não sejamos como meninos. O que é importante para nós? Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nós oramos aqui, Pai,
E pedimos, Pai, que o Senhor possa nos mostrar o quanto às vezes nós somos ainda imaturos com algumas coisas. Senhor, mostre. Senhor, nos mostre. Senhor, mostre a cada um de nós coisas que nós precisamos nos acertar, coisa que nós precisamos corrigir, nós precisamos corresponder, assim como José fez. Tantas coisas aconteceram, e em nenhum momento houve questionamento, mas correspondeu bem em todas as provações. Coloque isso diante do Senhor nessa noite, meu amado. Tenha esse momento de conversar, de falar com Ele. Senhor Jesus, por muitas vezes nós fazemos, Pai, sem saber. É tão automático. É tão normal, Pai. Questionar. É tão normal, Pai. Exigir. É tão normal, Pai, querer culpar alguém. Porque muitas vezes nós queremos justiça. Mas, Senhor, nós queremos entender, Pai, o quanto nós queremos, o quanto nós podemos corresponder com o Senhor. Nós queremos corresponder. Não dá mais para passar de novo pela mesma situação. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais para olhar de novo, para culpar de novo. Não dá mais. Eu quero ser aprovado. Nós queremos ser, Pai, aprovados. Nós queremos ser, sim, Pai, exaltados pelo Senhor. Nós queremos ver, sim, Pai, as portas se abrirem. Nós queremos ver, sim, Pai, o Seu agir. Nós queremos ver, Pai. Nos ajude a corresponder, Pai. Nos ajude a entender. Nos ajude, Pai. Em nome de Jesus, Pai.